Saudações, estamos aqui no quarto programa, no quarto episódio do Chave da Vida Cast. E meu nome é Eduardo Sena, estou aqui com meu grande amigo Glauco Marques e mais uma vez discutindo e conversando a respeito do que nós precisamos para aproveitar essa viagem aqui na Terra. Eu confesso, pastor Ricardo, Gustavo, que a experiência dessa vida nos demonstra que nós precisamos aprender a vivê-lo o mais rápido possível, porque até hoje eu não achei um replay para viver um dia que já foi o ontem. E eu observo que nós só temos o hoje. Daí vem uma preocupação muito grande em estar vivendo o momento presente, que de certa forma nos livra da ansiedade de esperar o amanhã e da depressão de buscar reviver o ontem. E para isso nós precisamos de sabedoria. E com esse propósito nós estamos aqui quinzenalmente conversando com pessoas de peso, de valor, pessoas de princípios, pessoas de estudos, porque nós queremos questionar o que nós devemos fazer para que essa vida valha a pena, para que a gente chegue no final do curso com alegria, com leveza, com satisfação. E é esse o propósito da presença de cada um de vocês aqui hoje. E eu apresento o nosso amigo Glauco, dou a palavra para ele, para que ele converse um pouquinho, fale também das questões internas do coração dele e, por fim, apresente nossos nobres amigos que vieram aqui enriquecer esse bate-papo hoje. O interessante é que o tema de hoje é um tema muito assim, instigante, né, compadre? Demais. E instigante porque a gente vai tratar como pedir, que jeito que a gente pede, se Deus vai escutar ou não vai escutar as nossas orações, por que Deus silencia, Então, assim, é uma coisa que a gente fica intrigado, né? E então a gente vai discutir com duas pessoas de peso, né? Tanto o Gustavo quanto o Ricardo, pastor Ricardo, que vai encher nós aqui de muita alegria, de muita bênção, de muito conhecimento para as nossas almas, né? Sejam bem-vindos. Que aí vocês se apresentam de acordo com cada um tira um par ímpar aí, eu não sei quem quer apresentar primeiro, você entendeu? Mas fica à vontade para a apresentação de vocês. Eu agradeço muito o convite, né? É uma honra, uma satisfação fazer parte, né, desse programa de vocês, que foi abençoado por Deus, né, para estar atingindo mais pessoas, né, para estar levando mais pessoas para o caminho certo, e para eles verem o quanto o Deus que nós servemos é grande, né? Quantas vitórias nós temos hoje no nosso dia a dia, quando nós colocamos as nossas dificuldades, os nossos obstáculos na presença de Deus, nada se torna impossível. Eu coloco na minha vida e na minha questão que nós, seres humanos, temos todos os dias dificuldades, todos os dias temos tempestade, mas eu coloco como exemplo que todos os obstáculos que eu passei e todas as tempestades que eu passei, ela só se fez para me tornar mais forte, né? Isso a gente fala, mesma coisa uma árvore. Quando mais ventania ela sofre, quando mais resistência ela fica ali, ela se torna o quê? Mais resistente, mais forte. Então, a gente temos que o quê? Primeira coisa, ter fé. Porque muitas vezes nós queremos a bênção, nós queremos a glória, mas nós não acreditamos no poder que o nosso Deus tem de nos dar, né? Nós temos que acreditar. E muitas vezes as pessoas o quê? Quer a presença de Deus, quer o poder de Deus, mas será que ele está no caminho certo? Será que ele está buscando as coisas certas? Será que ele está fazendo as coisas como que tem que ser feito, né? Da maneira correta? Porque não adianta nada você tá falando e não tá agindo, porque nós somos os maiores exemplos dos nossos filhos. Então muitas vezes você pede para o seu filho fazer algo, mas algo que você não faz. Será que o seguinte, o que vale é o que você fala ou o que vale é o exemplo que você faz, né? Então, eu coloco isso hoje na minha vida, que nós somos exemplo. E o que eu acho mais hoje gratificante no ser humano é a gente fazer algo sem esperar nada em troca daquilo. Porque quando a gente hoje faz muita coisa pensando que vamos ser retribuído ou vamos ter alguma recompensa com isso e nós não temos, a nossa frustração se torna muito grande. Então, e mesma coisa a gente gerando expectativas em cima de pessoas. Nós não precisamos ficar esperando que a pessoa vai nos proporcionar isso, nos vai proporcionar aquilo. Muitas vezes nós temos a capacidade. E é um dilema da nossa vida. Que o maior obstáculo da nossa vida somos nós mesmos. Muitas vezes nós mesmos não acreditamos que nós temos capacidade de fazer algo que está na nossa frente. Então a gente fica muitas vezes esperando que o trem caia do céu, que não vai cair. E muitas vezes nós temos que desafiar os nossos próprios
o que? Sentimento. Hoje, cedo, cara, eu vou acordar 5h30 para mim ir para academia. Cara, eu vou dormir mais um pouco. Não, cara, vou deixar para amanhã. Então, muitas vezes, para quem que nós perde? Para nós mesmos. Então, isso é a nossa vida, né? Isso é um pouco do nosso cotidiano, né? Isso é tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida profissional, como na nossa empresa, como na nossa família, né? Muitas vezes nós falamos algo para nossa equipe, para os nossos colaboradores, e muitas vezes nós não agimos daquela mesma forma que nós falamos. Então, hoje eu coloco na vida de todos que estão assistindo, de todos nós que estamos aqui presentes, cara, nós somos exemplo na nossa casa, na nossa empresa, no nosso meio. Então vamos fazer o certo. Não é fazer nada para ser melhor do que ninguém, fazer nada para mostrar. Porque eu posso fazer coisa certa, eu posso fazer coisa errada. Mas para Deus, Ele sabe de tudo. Eu posso esconder de você, Eduardo, eu posso esconder de você, eu posso esconder do senhor, pastor Ricardo. Mas para Deus, cara, nada é invisível, né? Então Ele está sabendo o que a gente está fazendo e nós estamos buscando. Porque muitas coisas não dão certo. Será por quê? Fica nesse momento de reflexão para você. Será que você não está sendo próspero? Tem alguma coisa que você está fazendo que não está na linha? Que não está na maneira correta? Né? Então, eu vou passar aqui agora para o nosso amigo e pastor Ricardo, né? Que é um cara usado por Deus, né? Uma bênção. Amém. E que eu tenho uma admiração muito grande. Receba a palavra. É isso aí, né? Veio falar de um tema interessante aqui para o Eduardo Galco. Como pedir a Deus e ser respondido. Quando ele estava falando aqui, ele falou sobre uma coisa muito forte. E eu quero abrir aqui já falando sobre isso. Sobre o exemplo de uma vida de oração. Porque como pedir a Deus, fala de oração. E eu tenho uma experiência muito forte que aconteceu em casa com a minha filha. Eu estava em casa e chamei a minha filha para orar comigo no quarto de oração. E ali ela tem uma... Entrei para o quarto dela, nós estávamos orando e ela resolveu escrever uma carta para Deus e colocou em cima da cama. E nós começamos a orar. Falei, minha filha, eu vou te ensinar algumas coisas sobre oração, porque o filho vê o pai fazer e faz. A melhor coisa para você ter uma família abençoada é sua família ver que você pratica algo benéfico e resolve copiar porque funciona. Porque tem gente que não dá exemplo em casa numa vida de oração. E é necessário você ter uma vida de oração. Naquele momento, minha filha, depois de um momento, minha filha adorando a Deus ali, ficou uma presença maravilhosa. Eu senti uma presença de Deus dentro do quarto muito forte. Depois que acabou aquele momento, minha filha falou assim, papai, eu vi Jesus entrar aqui dentro do quarto. Eu falei assim, é mesmo, minha filha? É. E ele entrou aqui, pegou na minha mão. E o que ele falou para você? Ele falou sobre propósito. Aí eu me assentei que vi que não era uma coisa que uma criança normal falasse. Falou algo sobre propósito. Né? E eu penso que uma criança de 7, 8 anos não sabe nem o que é falar que é propósito. E ela disse que Jesus, com o tempo, ela ia descobrir o propósito dela e o chamado dela. E eu fiquei assim impactado. Eu falei, uau, como que uma criança desse jeito começa a falar? Essa revelação que ela teve sobre Jesus foi muito forte. Olha, no momento de oração que você teve com o filho. Beleza. E aí ele veio aqui, falou que me amava e tal. E ela contando a história e falou que veio buscar a carta que eu tinha escrevido pra ele. Aí beleza, acabou o momento ali. Ela tinha escrevido uma carta, colocada em cima da cama. Cadê o papel? Sumiu. Nós reviramos o quarto inteiro. O papel sumiu. Então existem coisas sobrenaturais através de uma vida de oração e como orar corretamente, como ter uma experiência com Deus através da oração, como sua oração ser respondida, nós podemos enrolar hoje aqui. Isso aí, essa experiência que eu tive, eu fiquei impactado muitos dias. Para minha filha foi algo comum, é uma criança, ela sai e vai brincar. Mas para eu que sou adulto, eu passei semanas e semanas remoendo aquela história. Poxa, Jesus foi lá em casa mesmo. Porque o papel até hoje. Eu mudei de apartamento. E o papel, até hoje, não foi encontrado mais. Então, é necessário que a gente se atente para essa vida de oração. Como pedir a Deus? Como ser respondido? É muito simples, mas existe uma receita. Senão Jesus não ensinaria a oração do Pai Nosso. Os discípulos chegaram em Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Né?
E aí, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo. Eu costumo dizer que ela não é para ser repetida, é uma oração modelo. Ou seja, você pode orar ela? Pode. Mas ali estão partes de oração que você pode incorporar dentro da sua oração. É como se Jesus falasse, olha, eu vou colocar o modelo e você começa a imitar aquele modelo que eu estou te dando aqui na Terra. Então tem muita coisa, Eduardo, que nós podemos estar falando sobre oração, é algo edificante, é um assunto que eu acredito que tem muita propriedade, né? E pode edificar muita gente que está com dificuldade até mesmo de ter uma vida de oração, porque hoje é um tabu para as pessoas hoje como começar a orar, o que fazer, o que eu não devo fazer, o que eu devo fazer, né? O que eu posso, como eu posso agir. Existem coisas fortes, tem oração que Deus rejeita? Tem muita coisa aí, Eduardo. Eu volto a palavra para você aí. E assim, antes da gente ir para o lado mais teológico, mais estudado, mais catedrático, que é o pastor, com certeza, o apropriado a dizer, eu gostaria que nós compartilhássemos nossas visões pessoais. O que é orar? E na nossa visão, a visão do Gustavo, do Glauco, como nós devemos orar para ser atendido? Porque eu imagino que é a visão do homem médio aí fora, da pessoa que busca a Deus e que quer pedir, ou às vezes até aquele que não tem uma religião específica e busca a Deus nos seus pensamentos, às vezes nem nominando a Deus os seus pedidos, simplesmente desejando, projetando sonhos, vontades e na expectativa de ser recebido. Tá contigo, mas eu ia fazer uma pergunta, porque o Ricardo estava falando tão bem, eu falei assim, velho, eu já tenho várias perguntas. Certo. Entendeu? E é porque é o seguinte, quando você fala uma vida de oração, entendeu? O que seria uma vida de oração? Eu passar o dia inteiro, como que eu vou trabalhar orando? Eu vou fazer o que? Orando? Eu vou fazer tudo orando? E aí? Será que eu, na hora de um negócio, não, peraí, deixa eu orar primeiro. Como é que funciona essa vida de oração? Sendo que eu tenho que ficar 24 horas em oração? E como é que funciona isso? O pessoal saber o que é isso. Eu vou ter uma vida a partir de hoje, eu quero ter uma vida de oração para ter mais intimidade com Deus. Mas eu tenho que largar o meu serviço? Eu tenho que largar os afazeres do dia a dia? Eu tenho que dedicar somente a Deus? Entendeu? E eu não posso dedicar às coisas materiais mais? Eu não posso viver nesse mundo, porque esse mundo é muito pecaminoso? Você entendeu? Como funciona isso para o pessoal saber? Então, assim, eu não queria nem falar como é que é oração, mas já começar no duro já. Já colocado. Entendeu? Gustavo, o que você acha que é orar? Como que nós devemos orar? Antes do Ricardo responder essa pergunta. Na verdade, hoje, a maioria das pessoas busca a oração sempre em busca de algo, né? Eu considero que hoje eu busco muito a oração de agradecimento, porque muitas vezes nós questionamos algo que a gente não tem ou algo que Deus não nos deu, mas e quantas coisas que Deus nos deu e nós muitas vezes não somos gratos por isso. O que hoje valeria para nossos filhos se o nosso filho não enxergasse, se o nosso filho não andasse, se os nossos filhos tivessem um problema de saúde, o que nós daria para ele, para ter a visão? O que nós gastaria para ele andasse? Para ele ter uma saúde saudável. E Deus nos deu isso sem cobrar nada da gente. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas têm que ser mais gratas, né? E menos preocupada com a vida dos outros, com a vida do fulano, com a vida do beltrano, em relação por só murmurar. Então, quando você só busca murmuração e no lugar de oração, a maioria 90% da população hoje, ela busca a oração enquanto está querendo algo. Eu quero uma casa. Eu quero trocar de carro. Eu quero isso. Mas quando a pessoa está bem, até ela afasta. Por quê? Porque ela se sente, eu acho que não está precisando de Deus. Então, eu acho que nós temos que buscar a presença, a oração, não só nas horas que a gente está precisando, mas nas horas que a gente não precisa. E nessa hora que nós não precisamos, é o que eu converso comigo e o que eu tento fazer. É a hora que a gente tem que trazer pessoas para o nosso meio, para o nosso reino, né? Buscar pessoas para a palavra, buscar pessoas para Deus, porque nós estamos bem. Porque quando a pessoa está mal, muitas vezes também, o que acontece? Ela não se sente capaz de trazer e de falar do poder de Deus, porque fala, cara, como que eu vou falar de Deus que ela acha que não está sendo abençoada, mas que ela é uma pessoa abençoada. Só dela ter saúde,
de nós aqui, todos aqui estar com saúde, nós já somos abençoados, né? Bens materiais são consequências, né? Mas a maior bênção é a nossa vida, que nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, eu busco muito a oração, né? Sempre, mesmo a gente estando na cama, muitas vezes a gente pede ali antes de sair de casa, para Deus abençoar o nosso dia, para abençoar nossas ideias e para nos dar sabedoria para desenvolver, muitas vezes, desenvolver as ideias que Deus nos deu. Né? Que não adianta nada nós ter ideia e nós não ter sabedoria para poder desenvolver e colocar em prática aquele pensamento. Porque nós hoje, com a era da tecnologia, é 1000 informações chegando. Verdade. É toda hora você chega uma ideia nova. Hoje até é o seguinte, a gente tem que concentrar mais. Por quê? Cara, porque toda hora você vai mudar de foco. E acaba não focando em nada. Então você vai pular de galho em galho o tempo inteiro e não dedicar naquilo que talvez você teria que dedicar. Então você coloca na presença de Deus. Cara, obrigado por você me dar essa ideia, me dar essa saúde, mas me dá sabedoria para mim saber fazer essa ideia ser desenvolvida da melhor forma possível, né? Mas a forma para Deus abençoar o ser humano muitas vezes eu considero que é com a gratidão, né? E muitas vezes Deus vai tirar algo de mim ou de você ou de qualquer um de nós aqui para nós ver o quanto nós precisamos dele. E talvez nós passamos por dificuldade na nossa vida, mas talvez é uma prova que Deus está colocando no nosso caminho, né? É uma prova para Deus nos fortalecer, né? Na nossa vida, na vida de outras pessoas aí, que muitas vezes eles ficam perguntando por que está acontecendo isso na vida dele. Mas eu tenho a convicção que tudo é um propósito de Deus, né? Ah, mas Deus quer isso, Deus quer aquilo, Deus quer prejudicar alguém? Não, Deus não quer prejudicar ninguém. Mas muitas vezes você mesmo está se auto-prejudicando. Então muitas vezes você tem que passar pela prova, né? Então eu penso que a oração muitas vezes ter a gratidão, a humildade, né? Em primeiro lugar, em todas as coisas. E sempre que for fazer qualquer coisa, fala com Deus, né? Não custa nada. Deus é uma pessoa que não quer nada em troca de você, né? Ela não tem valor nenhum, né? Que hoje em dia nós somos muito preocupados com isso, porque qualquer coisa que a gente vai fazer hoje, ou qualquer coisa que que a gente pede para alguém, a primeira coisa que muitas pessoas querem é o seguinte: o que eu vou ganhar com isso? Ou muitas pessoas, quando você vai oferecer até para ela fica assim, cara, você quer me ajudar por quê? O que você quer ganhar com isso? Porque hoje tanto que o mundo tá dessa forma, que o cara tá preocupado. Se você quiser livre, espontânea vontade de ajudar alguém, o cara fala, você quer me ajudar por quê? O que você quer ganhar com isso? Por quê? Por causa do quê? Do mundo que nós estamos vivendo, né? Fica preocupado se o cara quer isso, se o cara quer aquilo. Então, eu coloquei na minha cabeça, cara, se eu fazer algo para fulano ou para Beltrano, eu não quero nada em troca, eu quero é o quê? Ajudar. E se Deus ou você quiser me abençoar, beleza. Se você acha que valeu a pena, que eu somei, que eu contribuí, se a gente tem como fazer um projeto, mas o nosso pensamento é o seguinte, nós não temos que pensar só no hoje, nós temos que pensar no amanhã, no futuro, né? Porque tem 2 tipos de prazer que eu considero na vida, sempre eu considerei. É o prazer presente e o prazer futuro. O prazer presente é a gente curtir hoje, a gente fazer aquilo que a gente quer fazer agora. E o prazer futuro é a gente fazer algo hoje para aproveitar no futuro. A gente trabalhar, a gente fazer um curso, a gente fazer um treinamento, a gente dedicar um final de semana, né, numa convenção aí, mas o quê? Nós estamos buscando o quê? Uma qualidade de vida melhor para nossa família, para o nosso filho, para você trocar um carro, você trocar uma casa, ou você fazer o quê? Ou você dar o que você precisa para você mesmo, né? Então, a gente tem que pensar isso aí, né? Essa é a minha convicção. Gustavo, eu confesso que eu fiquei bem sensibilizado com suas palavras, porque eu vejo a oração dessa maneira também. Eu nem sei que técnica eu poderia usar, agora um pastor vai falar a respeito disso, mas oração para mim é sinceridade. Oração para mim é gratidão. E oração para mim é reconhecimento. Às vezes eu fico preocupado de não amar a Deus, mas amar o sim de Deus.
Amar o que ele pode me oferecer. Amar as condições que ele pode me dar, mais do que ao próprio Deus. Quem sou eu para me comparar com Deus? Mas só para você ter uma ideia, esse episódio conversou muito comigo. Certa vez minha filha mais velha ganhou um sapato de presente. E nós fomos no shopping porque ela precisava trocar esse sapato, porque o número não tinha ficado legal. Chegou lá, ela viu um outro sapato, só que tinha que pagar uma diferença do preço de 2 sapatos. E eu já estava um pouco impaciente nesse dia, simplesmente disse para ela, não, se quiser é do mesmo preço, se não quiser, vamos embora. Ela simplesmente disse, tá bom, papai. E ela arrumou as coisas para ir embora, mas numa paz de espírito tão grande que aquilo me incomodou o coração. Na mesma hora eu olhei para ela, chamei ela lá fora da loja, minha filha, pode pegar seu sapato. Quem sou eu para me comparar com Deus? Mas às vezes Deus usa os episódios da nossa vida para mostrar o que nós precisamos enxergar. Aquele episódio me mostrou extremamente isso. Será que eu quero é o favor de Deus? Será que se Deus falar não para mim, eu dou banana para ele e sai nervoso? Será? Será que eu não tenho que despertar mais essa gratidão que o Gustavo falou? Em tudo dai graças. Lá em Tiago, quando orar, ora agradecido, como se já tivesse recebido aquilo que tu queres. Olha o copo meio cheio, não meio vazio, conforme foi dito aqui numa outra mesa de bate-papo. Então, assim, eu compartilho muito da sua compreensão, irmão, que a gratidão e a simplicidade, a humildade e a verdade, a busca do Pai e não do sim, às vezes é a grande chave para a gente ter aquilo que a gente tanto quer. E sem hipocrisia, cara, nós queremos muito de Deus. De quem que nós vamos pedir as coisas? Para quem que nós vamos pedir? A quem nós vamos socorrer? Se não a quem é dono de tudo? A quem é capaz de dar um estalo e cai nós todos aqui sem vida? Ou é capaz de dar um estalo e transforma a nossa vida de um minuto, de um segundo para o outro? É Ele que é dono de tudo, então é a Ele que nós vamos pedir. Não tem outro meio. Mas então, como medir isso? Porque eu acredito, cara, assim, que o acesso a Deus, às vezes acima de qualquer técnica, está no coração, está na sensibilidade. Mas é o senhor que vai me dizer agora se eu estou certo ou errado, segundo a teologia. Segundo a teologia, né? Primeiro eu vou responder a pergunta do Glauco, né? Um homem com a vida de oração. Certo. Um pouco o Gustavo respondeu essa resposta quando ele falou que todo dia de manhã ele levanta ou na cama mesmo está fazendo oração. Porque um homem de uma vida de oração, uma pessoa de vida de oração, ele vai entrar numa bolha e parar de fazer tudo da vida dele. A vida de oração dele é complementada com o resto do dia. Eu costumo dizer para quem quer começar a orar e está com muita sede, tire o dízimo do dia. O que é o dízimo? 10% do seu dia, momento de oração. Mas que você nunca pare de orar. Tem como você trabalhar e continuar orando? Tem. Entendeu? Tem como você ter um momento de oração, uma parte do seu dia reservada só para aquilo? Tem. Isso faz você um homem de oração com a vida de oração. É o cotidiano e a constância que vai gerar isso em você. A outra questão do Leonardo, o que acontece? A oração, ela é um relacionamento que você tem com Deus. Você desenvolve um relacionamento. Entendeu? A necessidade de você desenvolver um relacionamento vai aumentar a sua fé em relação a ele. Por isso que a oração ela é muito simples. O que Jesus disse? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser que você será aceito. Ou seja, o coração tem que estar voltado para Deus. Porque tem gente que chega, o coração não está voltado para Deus. Entendeu? A vida dele não está voltada para o que Deus é. E ele já chega pedindo, como se diz, vou pedir porque Deus está dando, e eu estou vendo essa galera recebendo, está pedindo e está recebendo, e aí ele vai pedir também, mas o coração dele não está em Deus. Não tem acesso. Não tem acesso, porque primeiro, o pedir, ele vem antes de um relacionamento. Repara muito bem, sua filha, ela tem seu coração. E ela, com muita paz, e pelo relacionamento que ela tem com você, ela acessou aquilo que ela queria. Assim é a nossa vida com Deus. Pelo relacionamento, a desenvoltura de você ter um relacionamento com Deus, que é uma conversa. Tem gente que pensa que é oração, igual você vai numa igreja religiosa, né? Vamos falar aqui como que os religiosos fazem, e muita gente pensa que a oração é só para o povo religioso, aquela irmã do coque, né? E é algo inacessível. Ele pensa que aquela oração, Senhor meu Deus e meu Pai, tal. Aquilo lá é uma oração, aquilo é uma oração pública.
A oração com Deus, ela é muito mais simples porque ela é uma conversa, é um bate-papo, é um relacionamento. Você senta ali na poltrona da sua casa, ou na beirada da sua cama, ou ora de joelho, ora em pé, ora andando, não tem jeito, entendeu? Né? E ali você tem um bate-papo com Deus, você conversa com Deus, como se você estivesse conversando com seu pai, entendeu? Eu viajo muito e em muitos lugares eu reparei que as pessoas têm dificuldade de até chamar de Deus de pai. Na oração, Deus de pai, porque Deus é nosso pai. Então tem gente que tem dificuldade de chamar Deus de pai, ele chama, ó Senhor eterno. Não, e Deus está querendo, me chama de pai. Proximidade. Quando fala pai, fala papai, você está mais próximo. Durante o início da minha caminhada cristã, eu também tive essa dificuldade de chamar Deus de pai. E eu encontrei um pastor amigo meu que chamava Deus de papito, e aquilo me incomodou. Falei, como que o cara chama Deus de papito? Olha aí, né? E Deus me pegou e falou assim, olha, ele me chama de papito e tem relacionamento, e você não. Eu falei, peraí, papaizinho, já mudei a posição. Por quê? Esse relacionamento, você tem que desenvolver ele. Por causa da sua vida de fé. Primeiro, você se desenvolve um relacionamento com Deus através da oração. Oração é para desenvolver relacionamento diário. E relacionamento desenvolve confiança. Vamos lá. Gustavo, se chegar um cara aqui desconhecido na porta daqui da igreja, que é onde nós estamos aqui no Vida Cash aqui, pedir seu carro emprestado, você empresta? Não tem como. Né? Você não conhece esse? Não tem intimidade ainda, né? Chega seu irmão mais próximo, mais chegado que irmão seu, fala, me empresta seu carro, vou ali e volto. Na hora. Porque você confia, porque você conhece. Tem intimidade. O que você confia, porque você conhece. E quando você vai pro relacionamento, você vai conhecer Deus, a vontade dele na sua vida. Desenvolver isso. E aí o que acontece? O que você vai fazer? Toma aqui, Deus, a chave da minha vida. Olha aí o tema do podcast. Toma, Deus, a chave da minha vida. O que é isso? Você confiou em Deus. Mas enquanto você não desenvolve esse relacionamento, o que você vai fazer? Você não vai entregar a chave da sua vida. Não confia. Não confio. Eu não sei quem é você. Peraí, um Deus que mandou um filho morrer na cruz. Eu não te confio. Eu não sei que propósito é esse. Como que eu vou? Mas ele não teve um relacionamento. Ele não conhece o coração de Deus. E essa proximidade que Jesus falou que você tem que ter com Deus, ela é muito importante. A vida de oração, ela não é o pedir vem depois. Entendeu? Agora, existem coisas que quando você tem um coração sincero, seu coração está convertido, seu coração ele tá quebrantado diante de Deus, cara, que você pede para Deus é como um mimo. A gente conversa muito entre os pastores sobre os mimos de Deus, né? Eu já recebi coisas que foi um mimo. Eu falei assim, eu tive vontade, não havia necessidade de eu receber aquilo, né? Não era o momento, mas a coisa veio. Alguém chegou e falou assim, não sei por que Deus mandou eu te dar. Eu falei assim, Senhor, eu nem pedi para o seu, só desejei. Olha só tanto que Deus cuida de você e de mim. Eu só desejei. A pessoa falou, não, mas eu senti de Deus te dar. Aí eu falei assim, uai. Olha o uai do goiano. Como é que é isso? O senhor resolveu me mimar? Sim, o pai mima o filho. O que você fez com a filha foi mimar. Eu vou te dar o presente, escolhe o presente. Agora, isso não vem do dia pra noite. Entendeu? Eu não posso chegar aqui e falar que hoje ele vai chegar no quarto e vai pedir e vai receber. Por quê? Porque o relacionamento de oração, ele é uma construção dia após dia. Eu sempre digo, Deus não é mágico. Não existe mágica no evangelho, não existe mágica na palavra de Deus. Deus é construtor. E ele quer construir dentro de mim e você um edifício de fé sólido, que constrói através de uma vida de relacionamento com ele. Eu costumo dizer que as pessoas que têm uma vida de oração, quando você senta com ela, até a linguagem é igual. O ambiente é gostoso ficar perto de uma pessoa que tem uma vida de oração, né? A forma que ela se expressa, o que ela faz. Mas como disse o Gal, não é todo dia, ela não vai ficar 24 horas dentro do quarto, não. Ela tem um momento de oração com ela, com o pai dela. Aí ela sai e vai expressar esse relacionamento no meio das pessoas. Isso é muito forte. Expressar o relacionamento, o quê? O que você teve no momento de oração. Quando o Gustavo estava lá deitado na cama, Senhor, me dê sabedoria. A Bíblia fala que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago fala sobre isso. Aí Tiago fala assim, peça porém com fé, e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Entendeu?
Tudo que pede, depois ele não crê, ele não recebe. A frustração das pessoas hoje em relação à oração, muitas das vezes está no imediatismo. Entendeu? Ela começou hoje na fé, ela começou hoje numa vida, e o imediatismo, ela acha que vai acontecer como um passe de mágica. Eu conheci gente que deixou Deus porque Deus não deu aquilo que ela pediu naquele momento. E ela virou as costas para Deus. Ela se frustrou, mas faltou um ensino, faltou algo que ela precisava, um conteúdo para ela entender. Poxa, vamos começar aqui, primeiro um relacionamento com Deus. Deus quer te conhecer, Ele quer que você conheça Ele. Vocês vão... É uma relação de pai e filho, parece que vocês têm uma relação de filho à distância, só conversa por telefone, só o outro ora, né? Ora por mim. A relação meio distante, né? Aquela relação meio conturbada, e Deus quer resolver isso. Deus quer resolver esse negócio. E isso que vai fazer você ter uma resposta. Porque eu digo que quando você começa num treinamento de oração, eu tenho um e-book só que fala sobre isso. Quando você começa num treinamento de oração, a primeira coisa que vai ser quebrado é a sua orfandade. As pessoas hoje andam no mundo parecendo órfãos, sem pai. Mas no relacionamento que você vai desenvolver com ele, você vai descobrir que você não é órfão, que você não está sozinho. E essa confiança a gente vê nos nossos filhos. Minha filha mandou uma cartinha no coração para mim hoje: papai, obrigado por cuidar de mim. Aí eu olho para Deus: obrigado, papai, porque o Senhor também cuida de mim. Entendeu? Isso é uma mudança de pensamento. E é necessário uma transformação durante um tempo, sabe? Então, quando Ricardo, pastor lá, nós está lá na Bíblia, em Mateus fala assim: pedis e obtereis, buscais e achareis, batei a porta, abrir-se-vos-á. Entendeu? Então, quer dizer, então não é por aí. Tem que, igual você falou, tem que começar um relacionamento primeiro, para depois a gente buscar para achar, pedir para obter. É assim que funciona ou não? Não. Repare muito bem. Lá ele já estava ensinando os discípulos a orar. De repente, ele entra na oração do Pai Nosso. Se você pegar a oração do Pai Nosso, o que está lá? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. O que ele está fazendo? Ele está invocando, ele não está pedindo. É o primeiro passo. É a oração modelo, é um dos passos. Invocar, adorar. Quando eu vou falar sobre oração eficaz, o modelo é você começar adorando a Deus. Ele quer relacionamento. Ele tá cheio de bênção para te dar. Mas isso é fácil para ele. Jesus já morreu, já conquistou tudo. Aliás, tem que saber o que você está buscando, porque às vezes o que você está buscando você já tem. E tem gente também que está buscando coisas que não sabe que quer. Eu já cheguei em... Pessoas perguntaram: pastor, ora por mim. Eu falei: o que você quer? Restauração que vai embora? Não sei. Então ela não sabe. Deus não pode agir num negócio que ela mesma não sabe. Então, tipo assim, existe a busca insistente. Por exemplo, você já tem um coração em Deus, como eu li lá no versículo, fala que se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, isso fala de uma vida de adoração, de relacionamento, de busca, de entendimento na palavra. Aquele versículo que eu citei, dentro dele tem todas as chaves para chegar ali. Está em Cristo e a palavra dele está em você. Entendeu? Aí ele fala: pedis tudo o que quiser vos será feito. Por quê? Porque se o seu coração estiver em Cristo, você não vai pedir nada fora da vontade de Deus. E se você estiver na palavra, você não vai pedir nada fora do que a palavra te prometeu. Você está entendendo por que muita gente busca coisas e não recebe? Você está entendendo por que muitas pessoas estão frustradas em relação à oração? Então, Deus quer o relacionamento. Mas Ele te dá a oportunidade de você pedir, porque Deus quer te dar coisas. Gente, Deus quer nos abençoar. Jesus disse isso: qual filho pedindo peixe, o pai lhe dará uma cobra. Qual filho lhe pedindo pão, o pai lhe dará uma pedra. Vós sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, o meu Pai Celestial vos dará muito mais. Ele está falando assim: olha, o Eduardo foi bom com a filha dele. Mas Deus vai ser muito melhor com ele. O que você fez pela sua filha é algo nobre, algo de Deus. Mas imagine o seu pai, né, proporcionando isso numa amplitude muito maior para a sua vida. Deus quer te dar.
Entendeu? Agora, tem coisas que há necessidade de uma insistência. Quando você fala batei, batei, tá falando para você insistir. Aí a oração de insistência, porque tem coisas que você tem que conquistar no reino espiritual. Então você tem que pedir. Você vai ter que ir para a batalha espiritual, vai ter que orar. Você fala, Senhor, eu quero. É um parente que está doente na beira da morte, está na UTI, e você vai para a oração bater pela cura dele. Entendeu? Ali, falar, Senhor, cura meu parente ali que está fora, minha mãe, meu pai, o parente. Você vai ter que bater nisso. Você vai ter que se insistir, bater e bater até que a cura venha, até que Deus intervenha. Entendeu? É um livramento, é algo assim. Você vai ter que insistir. Mas tem outras coisas que não. Que Jesus já conquistou na cruz. Então, esse tipo de coisa que Jesus conquistou na cruz já muda o tipo de oração. Já é oração que o Gustavo falou. Agradeção. Tem coisa que Jesus conquistou na cruz que você não precisa pedir. Ele já te deu. É gratidão. E tem coisa que você não viu com os olhos físicos, mas ele já te deu também. Gratidão. Entendeu? O Gustavo falou algo muito profundo aqui, eu fiquei tocado. A gratidão. Gente, o poder da gratidão é muito forte, porque quem pede não tem. Quem agradece, tomou de posse do que Deus já te deu. Isso aqui é uma chave poderosíssima. Quem pede, muitas das vezes tem coisas que você tem que pedir, e eu já pedi muita coisa para Deus, mas tem coisa que eu só tenho que agradecer para receber. Que Deus já falou, olha, é seu, mas você precisa ter fé para alcançar. Porque não é só pedir. O que nós vemos lá em Tiago, que falou que pedir com fé não duvidando. Porque tem gente que pede duvidando. Olha aí o problema. A problemática de tudo não é pedir. É como está o coração. Está conectado com Deus? Está em paz? Crê mesmo? Agora, nessa colocação sua de necessariamente estar conectado a Deus, isso pode ser às vezes até inconsciente. Eu vejo pessoas que não buscam, pelo menos publicamente, uma proximidade com Deus. E eu vejo pessoas que põem a fé delas, às vezes não é nem em Deus, ela põe a fé dela em si próprio. Não é meu caso, mas tem muitas pessoas que são assim. Sim, eu vou te ensinar sobre isso. Chama oração fervorosa. E essas pessoas, por vezes, e quase sempre, se elas têm fé, elas alcançam seus objetivos. E é interessantíssimo, inclusive, que um livro que eu li dizia exatamente isso, que Deus já nos concedeu tudo que a gente quer. Ele já nos fez a imagem e semelhança dele, ele já nos deu o poder de criar e somos nós que criamos porque nós somos parte dele. Então o poder de criar, ele já compartilhou comigo, eu posso criar. Então, quer eu esteja na igreja ou fora de igreja, no católico, no espírita, no evangélico, eu tenho o poder de criar porque eu sou imagem e semelhança de Deus. E eu crio porque ele já me autorizou isso. Só que às vezes eu não confio que eu tenho esse poder. Às vezes eu me esqueci dessa dádiva, desse presente que me deu. E aí eu não tenho a capacidade de criar. Não porque Deus não tenha me dado, mas porque eu duvido, que é onde entra a fé que você disse. Isso se chama oração fervorosa. Tiago fala sobre Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, porém orou fervorosamente e não choveu durante um período de 3 anos e meio. Aí você vai lá buscar como que foi a oração de Elias. Ele falou assim, não vai chover. Segundo a minha palavra, não vai chover. Ele só falou isso. Segundo a minha palavra? Ele não falou, Deus, fecha os céus. Simplesmente. Ele falou, não vai chover. Ele só falou assim, não vai chover. E não choveu. Entendeu? E aí depois a Bíblia fala assim, e Elias orou para chover. E você sabe como é que foi a oração para voltar a chover? Ele teve que colocar a cabeça entre as pernas, por 7 vezes orar lá no monte e mandar o menino ir olhar lá para ver se tinha nuvem de chuva. Ele fez já um sacrifício pesado. Você entende que existe uma oração fervorosa? E existe a oração? As duas funcionam. Porém, uma é mais rápida. Você entendeu agora? Ele falou assim, ó, não vai chover. Eu não entendi, não. Eu sou meio... Tem que ter meio desenhado. Vamos lá. Né? Quando Elias, ele fez 2 orações. Uma para não chover e outra para chover. Uhum. A Bíblia fala que a oração que ele fez para não chover, oração fervorosa. Tá. E ele falou assim, só não vai chover. Ele não fez aquela oração, Senhor, fecha os céus dessa nação, traz juízo. Ele falou, não vai chover. E para voltar a chover, ele já
fez um sacrifício muito grande na oração. Ele teve que colocar a cara no chão, no meio do rosto em terra, mandar o menino ir lá olhar para ver se estava vindo chuva. Aí o menino fala assim, olha, eu vejo uma nuvem do tamanho de a mão de um homem. Ele colocou a palma da mão, acho que ele viu mais ou menos. Não, então pode avisar o rei para parar, arrumar os cavalos, porque vai chover. Mas ele fez um sacrifício a mais na oração comum. Então, existe a oração fervorosa, que é uma oração de necessidade. Poxa, tá aqui na beirada do câncer, um irmão, e foi diagnosticado já, e chega um homem de Deus e coloca a mão nele e fala, em nome de Jesus, receba a cura. Mas ele não falou nem em nome de Jesus, ele falou que só não vai chover. Mas ele estava da graça, ele estava no Velho Testamento. É porque é o seguinte, você tem que entender que na dispensação que ele falou, ele não tinha o nome de Jesus ainda. Mas se ele estivesse nessa dispensação nossa, ele tinha falado o nome de Jesus, que Elias era convertido. Entendeu? Aí o que acontece? Mas ele não tinha que falar, em nome de Deus não vai chover. Não, porque a palavra do profeta, ela tem peso. A palavra, e nós hoje temos o Espírito Santo, então o Espírito do profeta habita em nós. Tudo que nós falamos tem peso. Entendeu? As pessoas acreditam mais no que elas falam de errado do que certo, então tem peso. Se você fala que não vai dar certo, pronto, acabou. Tá assinado, o céu assina e todo mundo assina e pronto, acabou. Você falar que vai dar certo, o céu assina, todo mundo assina embaixo e todo mundo tem que respeitar, seja anjo ou demônio. Você tá entendendo? Quando o cara é profeta. Não, isso é todo crente hoje tem o Espírito Santo. Ele só não sabe, como o Eduardo diz, a profundidade da fé que ele tem, o potencial que ele tem em Deus. E eu iria até mais além, eu diria que não é nem aquele que se sente crente, que está ali numa igreja A, B ou C, não. É todo mundo que está vivo. Todos nós temos esse poder. Por que muitas vezes as pessoas criam situações extremamente delicadas e indesejadas na própria vida? Porque de uma maneira ou outra, infelizmente, elas desejaram aquilo, que seja por uma fuga, que seja por alguma outra justificativa, mas a gente deseja até o que a gente não quer. O medo é uma atração fenomenal. O medo é um desejo às avessas. Certo, mas, por exemplo, tudo depende. Quanto é a porcentagem? Eu sou meio ignorante nas coisas. Entendeu? Qual que é a porcentagem assim? Depende mais de mim ou de Deus? Para eu realizar alguma coisa. Para você realizar alguma coisa? Depende mais de mim ou de Deus? Aí eu vou fazer a primeira pergunta que vai te responder. Cristo morreu? Por nós. O sacrifício dele é perfeito? Perfeito. Ele levou tudo lá na cruz? Levou. Todos os seus pecados? Sim. Todas as suas doenças? Todos os seus problemas? Todas as suas dívidas, todos os seus problemas conjugais, certo. Então já está feito. Agora depende de quem? De nós. De você crer ao ponto que ele fez tudo isso e tomar de posse. Entendeu? E isso, Cristo já fez, ele não vai morrer de novo. Você tem que entender isso. Jesus já morreu. Não, assim, e aí o que acontece? Na oração, isso vai responder a sua oração. Na oração, você já recebeu isso. Entendeu? Agora, vamos lá, Elias falou assim, olha, não vai chover. Porque ele acreditava que o que ele estava fazendo era a vontade de Deus. Então, quando você entende que Jesus morreu na cruz, é vontade de Deus que você tenha aquela bênção, que você tanto almeja. É vontade de Deus que você seja próspero, é vontade de Deus que você seja abençoado, que você tenha um casamento abençoado, uma família abençoada, filhos abençoados, uma profissão abençoada, um ministério abençoado, seja em qual área você estiver. É a vontade de Deus. Deus já fez. Então não tem parcela de Deus. Deus já está feito. Ele não vai voltar de novo fazer. É por isso que eu falei para você, tem coisas que você tem que pedir porque você não tem. Mas chega ao ponto de tanto você pedir que dentro de você recebe. Aí você passa a agradecer. A oração muda. É porque se nós formos falar um tempo muito longo, existem os estágios da oração. Você começa pedindo e termina agradecendo, louvando, cantando, adorando. Entendeu? Isso tudo são estágios dentro da oração daquilo que você quer receber. Então, Deus não tem parcela nenhuma de porcentagem. Quem tem é você. Quando você fala, acontece. Porque o poder foi outorgado. Quando Jesus diz, ficai em Jerusalém e sejais revestido de poder, ele está dizendo que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra e o poder foi derramado. Agora, o Gustavo tem uma questão de manhã para resolver da empresa dele, ele chega e fala assim, pai, eu te agradeço porque essa questão já foi resolvida. O que ele acessou? O poder que já está pronto.
E aí o que acontece? Ele chega lá como um leão, Deus dá uma graça para ele, uma unção, fortalece ele porque ele creu. Ele chega lá e rasga tudo e no final do dia fala, poxa, consegui porque Deus me deu a benção. Isso é muito forte, entendeu? Mas qual foi a parte de Deus? Ele já fez. Depende mais de nós hoje do que de Deus. Porque Jesus disse assim, ó, pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Jesus não está falando de você ganhar a alma lá fora. Jesus está falando de você se ganhar. Tem gente que está perdido dentro dele mesmo. Por isso que ele não alcança aquilo que ele quer. Entendeu? Então, na oração de Elias fervorosa, que ele estava falando, foi isso, simples. O cara crê com a convicção tão grande dentro dele, que Deus deu para ele. Isso não vem do diabo, não vem de demônio, isso não vem de nada. O diabo não dá bênção para ninguém. Eu costumo dizer que o irmão estava lá com necessidade e um satanista falou, vou lá levar um presente para ele, falar que foi o diabo. Uma cesta básica. Levou a cesta básica para ele, chegou lá, o que ele falou? Obrigado, Deus. Uai, você tá agradecendo Deus? Mas foi o diabo que mandou te dar. Ele falou assim, é isso mesmo, quando Deus manda, até o diabo obedece. Você viu isso? A perspectiva do cara depende mais dele do que de Deus, entendeu? Então a fé depende dele, você precisa desenvolver essa fé. Quando eu comecei falando sobre relacionamento aqui, esse relacionamento você desenvolve para chegar nesse momento da oração fervorosa. Você tá entendendo? Certeza. É a certeza. Você desenvolve a vida de oração para chegar nesse momento da oração fervorosa. Você chegou no momento da oração fervorosa, você vai falar, Deus vai assinar embaixo. Por quê? Porque você tem convicção que aquilo que você falou é muito forte diante de Deus. Então isso muda toda a perspectiva. Eu queria até fazer uma pergunta para ti e para todos nós aqui também. Eu já li numa dada fonte o seguinte, que o nosso verdadeiro pedido, o pedido que nós fazemos para Deus verdadeiro não é o da nossa mente. Não é aquele que a nossa mente faz. Essa literatura que eu li fala que nós temos duas mentes. É como se fosse 2 degraus de pensamento. O primeiro é esse cotidiano que a gente usa tudo ele. E o segundo é o que avalia o primeiro. Se você pede alguma coisa com esse primeiro nível de raciocínio, que é essa mente, vamos dizer assim, mente consciente, a outra avalia esse pedido e a própria mente sua vai validar ou não o que você está querendo. Às vezes, e segundo esse livro diz, é o pedido da segunda mente é que acessa a Deus, porque ele é puro e avalia todo o seu histórico. Você chama de inconsciente, né? Essa segunda mente. E é tão interessante que ela fala o seguinte, quando você faz algo que considera errado, essa segunda mente, ela deixa uma indagação escondida. Se você quiser fazer algum pedido que essa situação que você fez e você mesmo considera que é errada, que é injusta, que é pecaminosa, ela não vai deixar o seu pedido validar. É como se você cancelasse o seu próprio pedido. Isso tudo é você, não é Deus, não. Agora, quando você pede em harmonia essa primeira mente e a segunda que avalia a primeira, cara, aí não tem jeito. Aí já está autorizado. O que você acha disso? Correto, mas tem uma linguagem diferente. Certo. O homem, ele é trino. Corpo, alma e espírito. Certo. Entendeu? A sua alma cede das emoções. É você falando aqui, com suas emoções, chorando, tal. Tem seu espírito. E o espírito é uma coisa chamada intuição. Tem as faculdades do espírito. O espírito é o eu, você verdadeiro. Quando você creu em Cristo, seu eu verdadeiro nasce. Ele estava dormindo, é como um estágio de dormência. Por isso que Jesus fala que ele é espírito vivificante. Fala, o primeiro Adão era alma vivente. O primeiro homem veio para dar vida da alma. O segundo homem é espírito vivificante porque ele veio dar vida no seu espírito. Então aqui você separa a sua mente normal do seu espírito. O Deus comunica com quem? Com o seu espírito. Porque a Bíblia fala que Deus é espírito. Certo. Deus comunica com o seu espírito e o espírito comunica com a alma. Quando a sua alma tenta fazer algo que não tem alinhamento com o seu espírito, ela é travada, dá divergência. É aí que muitas orações não sobem. Chama oração egoísta. Entendi. Né? Existem várias coisas, oração contrária. Já viu no meio evangélico, oração contrária, que é o irmão orando para fazer mal para a vida do outro. Entendi. Deus não escuta isso. O diabo ouve. E isso pode até ser ruim para a pessoa que está fazendo oração contrária. Mas Deus não ouve isso, porque a comunicação com Deus é no espírito, não é na carne. Entendeu? E a sua alma não tem acesso a isso. Entendeu? A sua alma ela tem que ser
corrigida para que ela entenda o que o espírito recebeu de Deus. A alma, ela é um leitor do que Deus depositou no seu espírito. O seu espírito tem a capacidade de armazenar muitas informações, milhares. Pensa nisso. Deus derrama revelações da palavra, revelações do cotidiano, coisas sobrenaturais dentro de você, para você fazer durante o dia. Quem faz esse acesso é a alma. E aí, quem é que tem que ser trabalhado no caráter? A alma, porque o espírito está pronto. Tá. Mas, tem um espírito, tem a alma e tem o terceiro que é o corpo. O corpo. Certo. E aí o que nós estamos falando é que para que a oração tenha seus efeitos, tem que haver um alinhamento entre o espírito, a alma e o corpo. Isso. E aí vem os conflitos que às vezes o nosso corpo encara com o nosso próprio espírito, de querer fazer o que é certo e fazer o que é errado. Aí tem uma briga. Tem uma briga, né? A Bíblia, Romanos 8 fala que a carne não combina com o espírito, nem o espírito com a carne. Tem uma briga. Elas brigam pelo quê? O controle, pela alma, tá no meio. Exato. Se ela, quem governar a alma vai, entendeu? Por isso que uma vida de oração vai te dar sensibilidade ao espírito, porque o Espírito Santo habita no seu espírito. E a carne ela vai brigar por isso, porque ela sempre pende para as coisas naturais. Eu sempre digo, sua carne, você não pode brincar com ela, que ela nunca vai se converter. Entendi. Você não pode brincar com a sua carne, porque ela sempre pende. Mas quem é que ganha a briga? Quem mais você alimenta. Se você é uma pessoa que jejuma, que ora, que lê a Bíblia, que tem um relacionamento com Deus, está sempre buscando Deus na sua vida, lógico que você vai pender para as coisas do Espírito. Mas se você é uma pessoa que está uma vida carnal, eu encontro muita gente aí, pastor, eu preciso de Deus, mas ele está vivendo uma vida carnal no mundo, na festa, e se entregando, vai na igreja uma vez ou outra, busca ali Deus um pouquinho, mas ele nunca se entregou 100%, ele está vivendo uma vida carnal. O acesso dele a Deus, Deus olha ele como um filho, mas vê ele um bebezinho. Deus ama ele, Deus quer salvar ele. Deus quer tirar ele daquele negócio. Mas para nós que queremos ter uma vida de oração, a briga não é com as pessoas lá fora, a briga é com nós mesmos. Aí entra mesmo aquela briga com a carne. Aí entra você ter uma vida devota. E o mais importante nisso é você sempre estar tentando acessar o Espírito. Através do quê? Oração, jejum, leitura da palavra, entendimento. Isso vai dar acesso ao seu espírito. Porque é o seguinte, sua alma vai entender o projeto de Deus na sua vida. O mais importante que eu tiro disso tudo, sabe o que é? É que você nunca sabe o seu propósito 100%. É mesmo. Você só vai descobrir o seu propósito 100% através do Espírito. Do que Deus vai falar para você. Deus vai falar no seu espírito, seu propósito está depositado lá, e você vai descobrindo pouco a pouco o seu propósito aqui. Se você descobre o seu propósito verdadeiro, irmão, tudo muda na tua vida. Tem gente, por exemplo, que era para ser pastor e está sendo empresário. Tem gente que é empresário e era para ser pastor. Entendeu? Tem pastor que está aqui pastoreando, eu estou falando do meu cotidiano, mas tem empresário que está aqui abrindo empresa e o propósito da vida dele é ir para a África, fazer missões e alimentar os pobres lá na África. Ele não está feliz. Você entende que isso é uma chave de felicidade, descobrir o seu propósito? Você descobre isso com oração, você descobre isso com relacionamento com Deus. Deus vai te mostrando o seu propósito, vai iluminando o seu espírito, vai descendo a revelação do seu espírito. Você vai se achando na palavra de Deus. E você descobre, poxa, Deus me chamou para isso. Isso queima realmente no meu coração. Eu sou chamado para isso, eu vou fazer isso hoje na minha vida. Você está entendendo que a oração é muito mais do que pedir? Né? O pedir faz parte dessa fé. Mas mais isso é uma questão de você ter um relacionamento para descobrir quem você é verdadeiramente. Interessante. Então, isso aí é o seguinte. Uma pergunta que eu te faço em relação quando a gente fala em espírito, né? Como buscar uma oração, né, no Espírito Santo e qual que é os benefícios? Que hoje todo mundo fala, cara, eu quero fazer uma oração buscando o Espírito Santo, né? Rapaz, você me fez uma pergunta muito forte. Isso aqui dá um assunto. Eu tenho um e-book sobre isso, se vocês quiserem, depois eu vou enviar para vocês, sobre oração em línguas. Porque é um dom que é muito perseguido hoje, tanto por tradicionais, pessoas lá fora fazem chacota e não sabe o que sabe realmente. Tem gente que fica fazendo brincadeirinha, labaraia. Você vê muita coisa aí fora e não sabe o poder disso. Primeiro, vamos lá no primeiro passo. A oração do Espírito é a oração em línguas.
Paulo fala, orar em todo tempo no Espírito. Isso é a linguagem do Espírito Santo te deu no seu espírito. Então, seu espírito ora. Toda pessoa que fala em línguas não entende o que está falando. Porque é o espírito que está orando, não é a alma. Mas é uma oração perfeita. Porque a oração que nós fazemos em português, ou seja, no país que você vive, inglês, tal, ela é uma oração imperfeita. Você ora ainda um pouco à sua vontade. Mas a oração em línguas, ela é a oração perfeita. Por quê? Você não ora à sua vontade, você ora a vontade de Deus para a sua vida. Paulo fala em 1 Coríntios 14 que o seu espírito ora de fato. Tem uma tradução que fala assim, você realmente dá bem graças a Deus. Então ele vai falando que o seu espírito ora de fato. Então você precisa o quê? Buscar o dom de línguas. Aí você me pergunta, pastor, todo mundo pode receber o dom de línguas? Não. Só para quem crê. Se você crê, você recebe. Entendeu? Então, isso é algo muito importante. Você quer buscar o Espírito Santo? E para ter esse acesso, a primeira coisa é buscar a oração em línguas, mediante o batismo com o Espírito Santo. Você vai buscar, e aí ali, a partir desse momento, você vai começar a falar em línguas, e o Espírito Santo vai te conceder palavras que você vai orar por coisas que você desconhece. A oração em línguas, você ora para o seu futuro, você ora por coisas que você não sabe, você intercede por pessoas que você não sabe, você edifica a sua fé, porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14 que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Judas 20, que Judas só tem um capítulo, fala edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então ele está falando o quê? Você precisa de fé mais? Você precisa de algo a mais? Você precisa orar em línguas? E como que eu faço isso, pastor? Buscando no Espírito Santo essa experiência. E aí o Espírito Santo vai te conceder palavras que você vai falar e vai edificar a sua fé. E isso é algo que as pessoas não sabem. Pensa que alguém que está falando em línguas aí fala, não, ele está falando besteira. Não, ele está se edificando, ele está fazendo uma oração que ele mesmo precisava. Quem sabe o que é melhor para você do que Deus? Com certeza. Deus sabe. Nem nós mesmos sabemos. Mas Deus sabe. Nós não sabemos o que é melhor para mim. Um dia eu estava brincando que a pessoa, o rapaz quer casar, eu estava numa ministração, o rapaz quer casar e falando sobre esse assunto, aí ele fala assim, Senhor, eu quero casar com aquela irmã ali, ela é bonita demais, loura, me dá essa irmã na minha vida e tal. A oração carnal, né? Senhor, eu quero casar com a fulana de tal. Aí na oração em línguas, aí começa a orar em línguas logo após. Aí o Espírito Santo entra, Senhor, aquela vai ser tribulação na vida dele, não. Dá aquela feinha lá do canto lá, Senhor. Aquela lá que é benção na vida dele. De repente, ele se encanta pela menininha lá do canto, que vai ser benção na vida dele. Ou seja, a oração em línguas, ela tem um poder de tirar você de um propósito errado na sua vida, seja ele nas finanças, eu conheço, seja ele nos estudos, seja ele no casamento, seja ele para casar, seja ele para tudo. Por quê? Porque o seu espírito, ele ora. Ele ora. E ora a Deus. E entende o que Deus fala. Entendeu? Você precisa exercitar isso para você ficar aguçado ao que Deus faz. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor que ora em línguas. Ele falou para mim que quando ele estava orando em línguas, dirigindo o carro na BR, veio uma voz dentro dele. Pega o carro e joga para o acostamento. E ele continua dirigindo. Pega o carro e joga para o acostamento. Na terceira vez ele ouviu a voz. E obedeceu e jogou o carro para o acostamento. O caminhão que estava na frente dele soltou um negócio lá de cima e ia causando acidente e ele recebeu o livramento na hora. Eu falei, pastor, se você não tivesse obedecido essa voz 3 segundos, você não estaria aqui mais. Olha aí. Por quê? Porque ele tinha uma vida de conexão com o Espírito Santo. E isso é muito importante que o Gustavo fez. O Espírito Santo, ele está aqui para te ajudar a orar em português, porque a Bíblia fala que nós não sabemos orar. Está aqui para te ensinar a orar em línguas. E está aqui para te ajudar a ter uma caminhada de fé. Muitas das vezes o Espírito Santo tem poder de te dar a bênção na hora, mas ele não pode fazer isso, porque você não suportaria o tamanho da bênção naquele momento. Então, imagine Deus sabendo que você é pai. Olha que tão profundo isso. Sabendo que ele é seu pai, se ele te der aquele negócio, você vai sair da presença. Ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai te preparar para receber aquilo. Então, às vezes, como você falou lá no início, às vezes receber um não é um cuidado de Deus.
E aí entra a obediência, né? E a fé de confiar de que o que vem dele é sempre para o nosso bem, né? Mas como viver isso? Né, Glauco? A pergunta que a gente faz. Essa pergunta, assim, eu acho que a vivência é como que o pastor Ricardo falou, é no dia a dia. Assim. Como que você vai conseguir viver, que eu acho? Se você não... Você vai conseguir viver assim, todos nós conseguimos viver isso. Mas se eu, de acordo com as palavras dele, combate, eu acho que é com a intimidade com Deus. Não tem como. Eu entendi que a chave do negócio dessa conversa tudo é intimidade com Deus. A chave de eu conseguir, e eu até, de certa maneira, eu vou contar um caso que aconteceu comigo, depois de umas tribulações, né, que a gente pegou doença, um rim meu com 16%, aí eu falei, não vai ter jeito, eu vou até entrar na hemodiálise, pedi para Deus não entrar na hemodiálise, e na época da revolta, e falei assim, o senhor me leva porque eu não quero passar por sofrimento de hemodiálise, não, entendeu? E aí veio, não, a minha irmã vai doar o rim, não sei o quê. Aí fomos fazer o exame exame para... Compatível, né? Se fez compatível. Deu compatibilidade boa dele. Aí fomos fazer o exame para fazer a cirurgia, risco cirúrgico. Uhum. Aí vamos fazer o exame do risco cirúrgico, detectou que eu estou com 5 pontos de infarto no coração. Você entendeu? Não posso fazer o transplante. Aí eu fui na cardiologista, foi semana passada, compadre. Aí ela falou assim, não, filho, é demorado, daqui 1 ano. Mais ou menos para mim ver se você vai poder fazer o transplante ou não. Quer dizer, qual que é a possibilidade? Eu estou com 16%, abaixo de 15% cai na hemodiálise. Mas, antes disso, com todas essas tribulações acontecendo anteriormente, uns 3 meses atrás, fez uma virada de chave, compadre. Eu nem contei isso pra você, não. Tô contando agora pra todo mundo. Revelando aí o segredo do mistério forte. O que aconteceu? Eu orando, entendeu? Com aquela intimidade com Deus. Falei, e aí veio, eu sinto que seria o Espírito Santo ou tal. Veio falando o seguinte, cara, você tá no deserto, filho. Beleza. Mas é um deserto melhor comigo do que sem eu. E eu, estando contigo, você pode continuar no deserto a vida toda. Ou morrer. Não tem problema. Agora, se você sair do deserto sem mim, eu acho que vai ficar mais ruim para você. Entendeu? E aí isso me deu uma paz, de tranquilidade, compadre. Cara, aí eu falei assim, velho, tô cagando pra doença que eu tenho, tô cagando se vai ter hemodiálise, tô cagando se eu vou morrer, tô cagando pra fazer tudo. Por quê? Porque Deus tá comigo, independente do que acontecer. Se eu tô preocupado com a minha família, que vai ficar sem o provedor, com minha mulher, com a minha esposa, que vai ficar sem a sustentação, eu já não tô mais preocupado. Porque não é eu que cuido, é Ele que cuida. Né? Se eu tô preocupado com a minha saúde, tá? Eu ainda não desenvolvi esse fervor de Elias, essa oração fervorosa, bate aqui e cura tudo, você entendeu? E eu não sei como fazer isso, né? Pegar a minha mão, assim, a partir mas eu sei que Deus pode regenerar, eu sei que Deus pode regenerar o rim. Para os médicos isso não pode, pastor. Para o médico o rim não regenera mais, acabou, entendeu? Mas eu acho que para Deus isso pode regenerar. Entendeu? Para Deus pode colocar. Agora, a maneira que Ele vai fazer, eu não sei. Quando Ele vai fazer, eu não sei. Você entendeu? Se eu sou merecedor, eu acho que sim. Mas será que vai ser bom para mim? Isso eu também não sei. Entendeu? Então eu só deixei. Eu falei assim, você vai fazer o que há de melhor. Eu escutando essa história, eu lembro da história que eu contei da minha filha. Que a aceitação do não trouxe o sim para ela. Quem sabe não é o mesmo processo, de forma diferente, né? Porque se aceitou ou não, Glauco, não é verdade? Se aceitou ou não. Aceitar ou não é muito difícil. E você aceitou o processo. Exatamente. Se você aceitou o processo, é o primeiro passo para a cura. Porque quando se fala em oração para cura, o primeiro entendimento que você tem que entender é que Deus, Ele quer te curar. E isso tem que ser implícito dentro de você.
E muita gente pensa assim que, Deus está usando uma enfermidade para me provar. Um pai não faz isso. Você tem coragem de jogar um câncer na sua filha para consertar ela se ela estiver errada? Isso é um pensamento muito errado sobre Deus. Deus não quer me curar, ele só quer curar alguns. Não. O primeiro passo para a cura é aceitar o processo e entender que Deus quer te curar. E desenvolver o relacionamento. E eu acho que é aí que é a chave, pastor. Esse relacionamento, você entendeu? Porque te dá suavidade para você viver, para você enfrentar. Aí quando você fala do relacionamento, aí o que acontece? Aí cai o que o Gustavo falou sobre agradecimento, sobre o que você falou. Sabe quando que eu passei a agradecer até pela doença? Porque eu tive esse entendimento. Você entendeu? Pô, assim, Senhor, graças a Deus que o Senhor me deu essa enfermidade, porque agora, aí eu comecei a ser grata a Deus até pela doença que eu estava ganhando. Porque você passou pelo processo. E eu passei... E aí você começou a valorizar o que você já tem. E aí... A saúde que você tinha, a saúde da sua família, a própria doença que ela pode proporcionar a cura. E com isso você vê o poder de Deus já te deu. E aí o agradecimento meu foi bastante, assim, hoje, de 3 meses para cá, a constância. Quando você perguntou sobre a oração, eu não tenho vontade de pedir mais. Você entendeu? Entendi. Entendeu? Eu não tenho mais vontade. Só que é uma coisa interessante, é que Deus não te colocou essa doença. Você tem que tirar isso da sua cabeça. Deus não colocou a doença em você. Entendeu? Deus não colocou essa doença. Você veio proveniente de uma vida de alimentação, você é filho de Adão, você está aqui nessa terra, tudo pode acontecer com você. Justamente. Mas Deus está usando essa enfermidade porque Deus não criou o caos, mas ele vai usar o caos para te abençoar. Para me abençoar. Essa é a maneira de pensamento. É esse que eu penso. Entendeu? Então, vai chegar um momento que vai surgir uma indignação dentro de você. Eu vou falar por quê. Porque para você chegar na oração fervorosa, né? Que a gente não fala que é um nível, mas é um estado em que você se sente indignado por uma situação ao ponto de você falar, Deus é comigo e eu creio nisso. E agora essa enfermidade vai embora. Eu estava no Paraná, em Curitiba, eu tinha que voltar para Goiânia. Eu errei o ônibus, eu tive que perdi o horário do ônibus e voltar para Goiânia, não tinha voo, tinha que estar numa convenção aqui. E eu peguei um ônibus, pastor amigo meu falou assim, vai para São Paulo, lá tem ônibus toda hora de madrugada para Goiânia. Eu peguei um ônibus, cheguei lá 4 horas da madrugada, 3, 4 horas da madrugada, lembro até hoje, eu era solteiro. Na rodoviária de São Paulo, aquela grande, enorme. 2 malas, falei assim, Espírito Santo, que eu vim fazer aqui? O Espírito Santo falou assim, mudei sua rota. Espírito Santo falou, mudei sua rota. Eu, por quê? Não, eu trouxe aqui pra você falar com uma pessoa, eu mudei de sua rota. Aí eu olhei assim, tinha uma mulher lá no fundo chorando. Eu falei, tá vendo aquela mulher chorando? Vai lá, falar com ela. Eu cheguei lá, joguei 2 malas do lado. Falei assim, moça, você não vai acreditar. Mas Deus mandou eu vir falar com você. Aí é que ela chorou mesmo. Ela falou assim, eu acredito, eu sou filho de crente. Olha só. Falei assim, eu acabei de descobrir que eu tenho câncer e eu vou morrer. E eu falei para ela assim, pois a palavra de Deus para sua vida é que você não vai morrer. Peguei meus dados, passei para ela naquela época, era MSN, no tempo do Orkut, né? O MSN, e-mail. Passou uns meses, ela me manda um e-mail falando assim, olha, eu quero te agradecer. Porque eu tava desesperada pensando que ia morrer. Mas no momento que você virou as costas, pegou o ônibus, eu falei isso, meu ônibus chegou, foi embora. No momento que você virou as costas, uma paz caiu tão forte no meu coração que eu parei de chorar e hoje eu tô abrindo uma ONG para pessoas que têm o mesmo problema que eu tenho aqui no Sul, na época. E aí depois ela entrou em contato comigo depois de novo, uns 6 meses depois, falando, hoje eu estou contando meu testemunho na igreja, que eu estou 100% curada. Imagine essa mulher, eu fiquei imaginando. Essa mulher falando, porque eu mesmo não participo da vida dela, mas ela falando, eu tava chorando na rodoviária, chegou alguém do nada e falou que eu não ia morrer, a minha vida mudou, hoje eu tô 100% curado, e contando esse testemunho por aí e edificando pessoas. O mal que ela pensava que ia matar ela, não matou. Foi comida e testemunho para muita gente. Eu vou te falar uma coisa, a sua cura será comida e testemunho para muita gente que está precisando ouvir e enfrentar o processo. Amém, Senhor. Entendeu? Porque às vezes você vai passar pelas mãos dos médicos, sim ou não, a gente não sabe os desígnios de Deus. Mas eu sei de uma coisa,
Que isso vai ser um testemunho que você vai dar para muita gente na sua vida e falar que Deus fez a obra na sua vida. Amém. Isso é verdade. Eu creio. Amém. Amém. Passou o seu... Não, Fica à vontade. não, é só falando amém, né? Amém. A gratidão dele. Tá certo. Pastor, o senhor fez um comentário aí que eu gostaria da gente bater um papo um pouquinho a respeito dele. O senhor falou o seguinte, da oração inversa, acho que é alguma coisa nesse sentido, se é que eu entendi bem. O senhor dizendo que quando uma pessoa quer o mal de uma pessoa ou ora para que ocorra mal para uma pessoa, que aquilo não pode atingir essa pessoa. Eu, com toda sinceridade, eu penso um pouco diferente. Eu penso da seguinte maneira, que se essa outra pessoa não estiver com um escudo, ela pode sim ser afetada por isso. Eu entendo de que as orações, os pensamentos, os desejos, especialmente a fala, o verbo, determinam uma frequência. Se nós estamos em oração, se nós estamos num estado mental de amor, de amizade, de companheirismo, de cooperação, nós estamos numa frequência que às vezes uma frequência mais baixa, vamos dizer assim, que é uma de briga, de rixa, de cólera, de mal-estar, de doença, às vezes pode não nos atingir. Mas se eu estiver numa sintonia, vamos dizer, se eu estou incauto, se eu estou desapercebido, se eu estou numa sintonia ruim, se eu não estou num momento legal, e às vezes vem uma vibração dessa negativa no meu sentido, eu creio que eu posso estar um pouco sujeito a ela. O que você acha disso? Concordo com você, porque eu disse lá naquele momento que o diabo ouve, Deus não ouve. Certo. Mas o diabo ouve, Deus não ouve oração contra um irmão. Entendi. Eu tive uma experiência há muitos anos atrás, eu estava em Palmas, no Tocantins, me chamaram para orar na casa de uma irmã que entrou em depressão dentro da própria casa. Desde que ela entrava dentro de casa, chorava, depressiva e não queria sair do quarto. E aí me chamaram. Vem aqui, pastor, orar por ela. E eu ia direto, eu fui lá. Eu cheguei lá, trouxe ela, o marido dela estava lá, o marido dela era advogado na época. Sentei os dois no sofá. Eu falei assim, tem alguma coisa aqui que te incomoda? Perguntei para ela, tem. Uns pratos, ela tinha uns talheres, uns pratos bonitos, né? E aí eu falei assim, eu peguei, fui lá, traz esses pratos, né? Aí o marido dela ficou assim, meio que sem acreditar, né? Não tô entendendo o que tá acontecendo. Aí eu peguei o prato e falei assim, agora o Espírito Santo vai revelar, eu vou pôr esse prato na sua mão. Quando eu botei o prato na mão dela, ela caiu no sofá para trás. Aí o marido dela ficou assim, agora eu não acredito mesmo. Aí eu falei, então segura o prato. Ele segurou o prato e ela caiu para trás também. Entendeu? Aí eu tirei, fiz uma oração, removendo todos aqueles objetos consagrados que deram de presente para eles, que foi pessoas que gostavam dela e uma mulher que gostava dele, juntou os dois, deram de presente, entrou dentro da casa deles, eles não tinham uma vida de oração, né? E havia um ponto de contato que o diabo podia entrar ali dentro, trazer uma perturbação que ela ficava só chorando. Nós quebramos os pratos, eu falei assim, vamos tirar, oramos, acabou o choro. Acabou aquele momento, aquele estado sumiu. Então, tipo assim, existem pessoas que você tá, às vezes, numa desavença numa empresa, e aí tem uma concorrência de cargo, ou de serviço, ou de negócio, ou de relacionamento, que essa pessoa ela pode ter uma inveja, ela pode orar contrário, ela pode te dar um presente, por isso que eu falo sempre, gente, você vai receber um presente? Ora no presente. Agradece. Por que a gente ora na comida? Você acha porque é bonito? Vamos sentar na mesa e vamos agradecer. Nós oramos na comida, agradecemos a Deus, porque se tiver alguma coisa envenenada ali, não vai fazer mal nenhum para nós. Entendeu? Se alguém colocou algo errado naquela comida, não vai fazer mal. Então eu sempre falo, ensino, olha, agradeça. Minha filha ganha muito presente. Eu falo, já orou? Ela, já, papai. Acabei de colocar a mão e orei. Agradeci. Por quê? Porque pode existir coisas dentro da nossa própria casa. Às vezes é um imã. Uma irmã num culto chegou em mim e falou, pastor, minha vida só tá dando errado, e eu recebi essa correntinha aqui, e eu peguei a correntinha, irmã, me dá essa correntinha, posso arrebentar ela? Arrebentei, quando ela caiu para trás, endemoniado, expulsou o demônio, acabou. Tinha um ponto de contato ali, o diabo estava entrando através daquilo. O que eu explico sobre isso? Sobre esses pontos de contato, sobre oração contrária? O diabo, ele não tem poder sobre a nossa vida, então ele quer o quê? Legalista, ele tem que encontrar uma coisa dentro que pertence a ele para ele entrar lá. Vamos lá, você tem um funcionário, você manda ele embora, mas ele esqueceu alguma coisa dentro dos armários lá da empresa. Tem direito de voltar lá para pegar essas coisas? Tem. Assim, o diabo, tem coisa lá dentro dele? Ele tem poder de voltar lá dentro. É por isso que você tem que ter o relacionamento. No relacionamento, o Espírito Santo vai mandar você tirar.
No relacionamento, o Espírito Santo vai mandar você orar, quebrando toda palavra de maldição. Eu sempre falo que, numa das quebras de maldições, eu acompanho um pastor que me ensina muito sobre isso, e eu ministro muito sobre isso, que quando você está dirigindo o trânsito, você fecha alguém sem querer e fala, vai bater, barbeiro. Ele está te amaldiçoando. Então você tem que falar, em nome de Jesus, está quebrado. Entendeu? Cortar ali. Sempre você tem que estar em oração. Por que sua vida tem que estar em oração? Uma pessoa que está em oração está sempre cortando. Em nome de Jesus eu repreendo. Eu rejeito essa palavra. O médico chega em você e fala, você tem isso e vai morrer. Você vai aceitar a palavra do médico? Ele liberou uma palavra de morte para você. Você fala, doutor, o diagnóstico pode ter falado que eu tenho isso, mas morrer eu não vou, porque Deus está comigo. Eu rejeito essa palavra. Por quê? Se você observar bem, olha o tanto que é o poder das palavras. Eu estava vendo algumas pessoas falarem que quem descobre que tem câncer morre mais rápido. Por quê? Entrega, né? Entrega. Alguém falou, você vai morrer. As células dele começam a suicidar. Os anticorpos dele começam a se matar. Ele morre mais rápido. Por quê? Porque ele se entregou à morte. Mas a pessoa que tem uma fé convicta, ele fala, eu não vou morrer. Essa enfermidade não é para a morte. Eu vou orar. E eu creio, eu vou chamar amigos meus de oração, pessoas de oração, vou unir a fé com todo mundo aqui, nós vamos orar e Deus vai fazer. É diferente. Entendeu? Agora, sobre as orações que Deus rejeita. Egoísta, oração egoísta. Deus, eu quero um carro para me aparecer. Deus não vai te dar isso aí. Ele vai tratar seu caráter. Deus, orações... Existem tipos de orações, eu estava até comentando com a minha esposa, tem um versículo na Bíblia que fala que as nossas orações são impedidas quando o marido, por exemplo, isso que é muito forte para nós, trata mal a esposa. Desonra ela. A Bíblia fala que a oração dele é impedida. Ele ora. Entendeu? Ele ora. Não recebe, não sobe, o teto tá de bronze. Entendeu? Então tem muita coisa aí que nós precisamos de uma explicação, precisamos falar para as pessoas, olha, se você está sendo vítima de alguma coisa, né, pastor, eu tenho medo, tem alguma coisa dentro de casa, depois do trabalho, comecei a trabalhar aqui na empresa, pô, você me amaldiçoar, é necessário que você desenvolva, como se diz, um escudo. Entendi. Como que você desenvolve escudo? Relacionamento. Entendeu? Tá perto da presença de Deus. Jejuar. Porque nós estamos falando de oração de palavras, certo, mas o jejum é uma oração de atos. A atitude de jejuar é uma oração é um ato de oração. Eu estou jejuando porque eu quero que uma porta se abra. Ou seja, você está orando com o seu corpo. Olha o tanto que é forte isso. Entendeu? Porque se o ato de pedir na oração tem que falar eu quero, quando você jejuma também, você quer uma bênção, você quer algo. Entendeu? Então aquela pessoa é necessário para viver isso. E chamar um homem de Deus também para ajudar ela nessa caminhada dela. Se eu der um exemplo interessante, eu gostaria de fazer um comentário também. Se eu der um exemplo da oração egoísta, da pessoa que ora querendo um carro para se achar melhor do que o vizinho, vamos dizer assim, e que essa oração não seria atendida. Eu enxergo da seguinte forma, que essa oração não será atendida se essa pessoa ela é temente a Deus, e por uma situação ou outra está em erro nesse caso em específico e ele subordina a vontade dele à vontade de Deus. Nesse caso, eu concordo contigo que essa oração não vai atendida porque ela mesma corta esse pedido. Agora, uma pessoa que não está conectada com Deus, mas que usa da fé, que seja... na fé nela própria que vai comprar o carro. E ela deseja comprar o carro, especialmente para se exibir, para ter esse desejo egoísta, eu creio que a misericórdia de Deus permite que ela compre aquele carro, para que ela experimente o efeito do comportamento dela. Eu creio que vai comprar sim, que ele vai comprar aquele carro. É porque é o seguinte, Deus prova o ser humano. Certo. Uns ele tira e o outro ele dá. Para provar. Para provar. No Provérbios fala que pro crisol é a prata, pro ouro é o fogo. E pro louvor é o homem. Você prova quem é o homem, você dá poder para ele ou tira o poder dele. Você vai saber quem ele é. Muitas das vezes Deus permite por causa da misericórdia, mas Deus está testando o coração. Entendeu? Então tem pessoas que vai, eu quero, mas é uma oração egoísta. E Deus dá, Deus está provando o coração dele. Vai colocar para fora aquilo que tá ruim. Até para um tratamento. Eu falei para você do tratamento de caráter. Deus trata o caráter. A oração egoísta, Deus não ouve, mas ele trata o caráter. Ele vai tratar o caráter, ele pode dar ou não. Isso depende do estado que Deus precisa transformar naquela pessoa. E uma outra pergunta dentro desse contexto. Eu concordo plenamente essa questão que Deus trata sim,
mas eu acho que ele trata aquele que ama. Uhum. Mas é importante a gente deixar claro, não que Deus ame um e não ame o outro, mas é que ele ama quem ama ele. Nesses termos. Se eu amo a Deus e peço algo a Deus, eu estou aberto para receber a repreensão de Deus. Uhum. Agora, se eu não amo Deus, se eu vou viver minha vida como se eu fosse um Braddock, vamos dizer assim, cara, Deus permite como o filho pródigo. Quer ir bacana? Vai. Mas isso tudo é amor. Sim, mas eu digo no seguinte sentido, que nesse segundo exemplo, ele não vai me repreender. O que eu consegui ou deixar de conseguir é fruto das minhas escolhas, causa e consequências, leis da carne, leis da natureza que o próprio Deus já deixou aqui. Sim. Não a lei da entrega. Nós temos que entender, porque a gente não pode espiritualizar tudo, Certo. né? Quando a gente fala de coisas espirituais, fatos espirituais, acontece espiritualmente, você vê um milagre, a pessoa do nada recebe a bênção, acontece alguma coisa extraordinária. O que agora, se nós só vamos olhar pelo cotidiano normal, uma pessoa, ela estudou, trabalhou, comprou a casa ou o carro dos sonhos. Ela conquistou por mérito próprio. Então, tipo assim, ela fez tudo aquilo na carne, ela tá vivendo uma vida normal como todo ser humano. Entendeu? Agora, uma pessoa que ela não tinha condição de receber aquilo, e ela orou e pediu a Deus, e recebeu, você vê que é uma intervenção divina muito forte. É muito diferente, entendeu? Uma intervenção divina sobre a vida de uma pessoa e dá uma bênção para ela. Eu estava até falando para minha esposa falou assim, nossa, Deus é forte na sua vida. Eu falei sim, porque eu tive várias intervenções divinas na minha vida. Entendeu? E desde quando eu não era crente. E eu não amava a Deus. Entendeu? Mas o amor dele foi maior por mim. Entendeu? Porque antes de você amar a Deus, ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Agora, se tem uma pessoa que ela não conhece a Deus, mas pela humildade dela falou, Senhor, eu estou precisando de tudo isso, eu quero. E pedir para Deus, Deus dá. Lembra que Jesus curou lá os leprosos, só voltou um para agradecer? Mas ele curou os outros que não agradeceu. Entendeu? Deus é um pai amoroso que dá para os filhos ingratos. Exatamente. Entendeu? Para os filhos gratos e para os filhos ingratos. Qual é a diferença? É que o filho ingrato nunca vai entender o que foi aquilo realmente. Mas o filho grato, ele vai falar, foi Deus. Pessoal, o papo tá bom, a gente estourou o tempo, mas foi muito gostoso, né? Eu queria agradecer ao Gustavo, a presença dele, muito importante para nós aqui. Um empresáriozão aqui de Goiânia, ele nem se apresentou, nem falou as qualificações dele, mas é um homem de Deus, que vive na labuta do dia a dia, né, Gustavo? Exatamente. E na labuta do dia a dia, como o empresário que nós temos aqui em Goiânia, um dos melhorzão que nós temos, né? Nós estamos aqui também, né, para agradecer, e o papo estava tão gostoso, né, que a gente pegou e não fez a apresentação, mas eu sou um empresário do segmento de confecção, né, e atuo no segmento imobiliário, né, eu tenho algumas galerias na 44, né, e a gente acaba ainda estando aí no mercado financeiro, né, fazendo orientações, análise, consultoria, a melhor forma hoje da gente investir o nosso dinheiro, né, então, mas em primeiro lugar, a gente tem que estar na presença de Deus, né, buscando Deus para nos dar o quê? Sabedoria, para nós conseguir resolver, né, e abençoar o nosso dia a dia. Né? Muito obrigado a todos vocês aí, que foi realmente muito gratificante aqui estar com vocês. Bom demais, velho. E o pastor Ricardo, que nós já conviveu, já conversou com ele no programa Sempre Deus, e agradecer a presença sua, as suas muito palavras. Obrigado a cada um aí. Foi um prazer servir vocês na mesa do Senhor. Estou aqui aprendendo também, aprendi com vocês, entendeu? Esse tema muito, muito edificante, tem muito assunto, como você falou, né? Se eu fosse pegar a listinha ali do que a gente queria conversar, né? Ia vários programas, mas eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, estão fazendo um trabalho fantástico, que Deus venha honrar, venha trazer crescimento e mudança e diferença na vida das pessoas. Amém. Amém, pastor. Nossa gratidão nas palavras do nosso irmão Glauco, e novos momentos virão que nós continuaremos esse papo. Muito obrigado, gente. Obrigado. Deus.